Bom, a gente viu as operações de soma, né, que é a união disjunta, e produto. Agora a gente vai ver, e a gente viu também como é que fazia sequências, que é uma primeira operação mais complexa, porque ela introduz uma infinidade de objetos, não é isso? Antes, você pode pensar que a gente só tinha as classes com epsilon, né, e a classe com um elemento. E se você fizesse produtos e somas e tal, você só obteria classes finitas. Né? Se você usar união e produto, a partir de coisas finitas, você só obtém classes finitas. E o sec é a nossa primeira construção, que leva imediatamente a classes infinitas. Então, é bastante razoável a gente continuar vendo outros operadores que também dão origem a classes infinitas e como é que eles se representam. Então, a gente vai ver agora conjuntos e multiconjuntos. E a sigla deles é P7 e M7. P7 é de power set, que é a notação para o conjunto das partes de um conjunto, e M7 é porque é multiset em inglês. Então vamos começar pelos conjuntos e vamos começar pela revisão do que é o conjunto das partes de um conjunto. Então, se você tem um conjunto C, não, vou manter a notação com B, né, de uma classe combinatória B. Suponha que essa classe combinatória tenha 3 elementos, B1, B2, B3. Não vamos fazer nada muito complicado. Qual é o conjunto das partes de B? O conjunto das partes de B são todos os subconjuntos de B. Então é por isso que se chama P7, né? Enfim, a gente já vai ver essa denominação melhor. Mas tem o conjunto vazio, tem o conjunto com o B1, tem o conjunto com o B2, tem o conjunto com o B3, tem o conjunto B1, B2, tem o conjunto B1, B3, tem o conjunto B2, B3 e tem o conjunto B1, B2, B3. E se vocês contarem, é importante esse momento, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos. Aliás, uma conta que também é importante de fazer é que aqui tem 3 elementos, aqui tem 3 elementos, então isso dá 1, 3, 3, 1. E tudo isso dá 8. Mas de forma construtiva, um elemento de B, ele pode ou não estar num subconjunto de B. Certo? Então, para todo elemento B, ele pode não estar ou ele pode estar no seu conjunto. Então, se ele pode estar ou ele pode não estar, ou é mais, e se você está fazendo isso para todos os elementos de B, isso é o produto disso daqui para todo B pertencente a B. E aí, se você vir, né, e aplicar a propriedade distributiva do produto com a união, você de fato vai obter todos esses elementos que a gente viu ali. Então, a representação mais natural para o conjunto das partes de B é essa com um produto. Por que é essa com um produto? Porque ela, de fato, expressa como algo que depende só dos elementos da sua classe B. Então, em notação, né, P7 de B é o produto para B pertencente a B de epsilon mais a classe que tem só o B. E aí, se você olhar para a função geradora correspondente, então eu vou escrever a função geradora P7 de B de Z,
isso vai dar... A classe epsilon é 1, e a classe que só tem o b, ela é z elevado ao peso de b, certo? O peso de b continua, e é o produto para todos os b's aqui. Se você agora agrupar os termos de acordo com o peso deles, certo? Isso dá o produto em n nos elementos que têm peso n. Então, do produto em b pertencente a bn, de 1 mais z a peso de b. Bom, o peso de b aqui é n, eu posso substituir. E quantos elementos tem em bn? Aqui tem bn elementos. Então, se você fizer o produto de bn termos, você vai obter o produto em n de 1 mais zn elevado a bn. Bom, essa é uma fórmula muito mais difícil do que tudo que a gente viu antes. Eu ainda não vou tentar convencer vocês de que essa fórmula está bem definida, mas eu vou enfatizar uma coisa que eu falei antes, que é que a gente não está preocupado tanto assim, agora, em resolver essas equações. A gente está preocupado em obter as equações. Quando for o momento de resolvê-las, a gente verá. E aqui, eu queria deixar mais uma pergunta para vocês pensarem. Se A de Z é uma função geradora, né, da classe A de 1 é um número de elementos de A. Número total de elementos de A. Então, em particular, se a sua classe é infinita, A de 1 devia dar infinito. Bom, o que é um multiconjunto? Então, M7. Um multiconjunto é como se fosse um conjunto, no sentido que não interessa a ordem, certo? Então, observação importante, né? Um conjunto, se você escrever B1, B2, ou se você escrever B2, B1, é o mesmo conjunto. E isso vale para um multiconjunto também. Mas um multiconjunto ele pode ter várias vezes um elemento. Então, a notação é um pouco estranha, porque é B1, 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 B2, B2, B3, B4, B5, B5, por exemplo, isso é um conjunto, isso é um multiconjunto, porque aqui importa para a gente que esses elementos apareçam várias vezes. Eu não quero entrar muito em detalhes de como você formaliza essa definição, certo? O que importa para nós aqui é que a ordem dos elementos não importa. Então, sei lá, é meio estranho dizer que o que importa é que a ordem dos elementos não importa. A ordem dos elementos, se você mudar a ordem dos elementos, ainda é o mesmo conjunto, né? Então é o mesmo multiset. Mas os elementos podem aparecer várias vezes. Então você pode ter várias cópias. Ora, o que seria você ter várias cópias de um elemento? Vamos pensar de novo? Um multiset B. Você vai escolher para cada elemento, então para cada elemento de B, você vai escolher quantas vezes ele aparece no seu multiset. Ele pode aparecer 0, pode aparecer 1, pode aparecer 37 vezes, pode aparecer 942. Enfim, você pode se convencer que ele é uma sequência do B. Certo? Você vai escolher, olha, tem esse elemento aqui, quantas vezes aparece? Sei lá, 10. Aí ele pega o termo que esse cara aparece 10 vezes no SEC. Aí pega o próximo termo, quantas vezes ele aparece? Ah, nenhuma, beleza. Tem um elemento que não aparece nenhuma no SEC? Tem. O SEC tem o epsilon. Então, o multiset é um produto dos secs. E aí, se você expandir a sequência,
A sequência é o produto em B pertencente a B de 1 sobre 1 menos Z elevado ao peso de B. E aí, de novo, agrupando como a gente agrupou lá em cima. Aqui em cima, né, em função dos pesos que o B tem, isso dá o produto em N de 1 sobre 1 menos Z elevado a B. Tudo isso, Z elevado a N, tudo isso elevado a Bn. E aí eu acho que é um bom momento de vocês refletirem sobre um outro fato da vida nas funções geradoras, que é que 1 mais Z é menor ou igual do que 1 sobre 1 menos Z. Certo? Aqui uma questão para vocês pensarem, porque tem que ter mais multisets, porque você permite mais coisas do que conjuntos. E os multisets vêm com 1 sobre 1 menos Z, e os sets vêm com 1 sobre 1 mais Z a N. Então, de alguma forma, esse produto aqui tem que ser maior do que o que está lá em cima, né? Esse produto aqui de baixo tem que ser maior do que o lá de cima, e a razão é essa daqui. Ok? Então, para fechar, vamos fazer mais 2 exemplos, que são as partições de inteiros e as árvores não orientadas. Então, o que é uma partição de inteiro? Partição de inteiro é você escrever 5 como 4 mais 1, ou como 3 mais 2, ou como 2 mais 1 mais 1 mais 1. E tem várias outras formas de você escrever 5 como somas de inteiros, onde a ordem não importa. Então, se a ordem, né, se você quer contar 4 mais 1 ou 1 mais 4 como sendo a mesma partição, só interessa o tamanho das partes que você está decompondo, a partição de inteiros é um bom candidato para o multiset, certo? Isso aqui é um ótimo candidato para um multiset. Então, como é que você constrói as partições de inteiros? Bom, uma partição de inteiros vai escrever um inteiro com uma soma de outros inteiros. Então, a gente precisa, antes de mais nada, ter uma série para os inteiros. E os inteiros têm vários elementos, mas os inteiros positivos, eu vou começar os inteiros positivos de 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque da mesma forma que sec, os elementos que a gente vai usar não podem ter peso zero, certo? Quando você faz P7 ou sec, se você tiver peso zero, essas séries podem dar problema. Então, para evitar que isso daqui dê problema, a gente vai pegar termos que não tenham peso zero. Então, se você tem o seu conjunto I dos inteiros, que é esse daqui, a função geradora dele é Z mais Z2 mais Z3, certo? Porque tem um elemento de peso 1, um elemento de peso 2, um elemento de peso 3, um elemento de peso 4, por aí vai. Então, essa série é 1 sobre 1 menos Z menos 1. E aí, só fazer a conta, isso dá Z sobre 1 menos Z. Você também pode pensar que é Z sobre 1 menos Z, porque é Z vezes a outra série. Então, tem várias formas de você chegar na mesma forma. E aí, se você pegar multiset dos inteiros, você obtém as partições. De novo, eu não estou aqui exatamente muito preocupado em fazer essa conta, mas nesse caso nem é tão difícil. Se a gente chamar essa classe das partições de inteiro de partições de inteiro assim, a função geradora dela vai ser o produto em N de 1 menos Z
a menos 1. Por que menos 1? Porque para cada inteiro, 1 menos z a n a menos 1. Para cada n inteiro, ele pode aparecer quantas vezes você quiser. E aí a gente chega nessa fórmula. Essa fórmula eu vou deixar por aqui. Não vou resolver mais. E o segundo exemplo, que é o exemplo de árvores. Uma árvore não orientada. O que é ser uma árvore não orientada? É que justamente essa árvore aqui, para dar um exemplo, seria igual a essa árvore aqui. Certo? Quando a gente viu árvores com sec, uma árvore com sec são árvores em que a ordem do primeiro filho e do segundo filho importa. Porque a gente está dizendo que uma árvore, bem ou mal, é um nó, vezes uma árvore, quantas árvores forem necessárias para serem as filhas dela. Deixa eu botar aqui, cá. Se a gente está dizendo, na verdade, não importa a ordem que os filhos aparecem, você só está olhando para T1, T2, TK. Então, a equação de uma árvore generalizada, uma árvore sem ordem, é que T é um nó vezes um multiset de árvores. E por que um multiset? Porque você pode ter duas árvores, dois filhos iguais. Não tem problema ter dois filhos iguais. Mas o que você não quer é dizer que se você tem dois filhos diferentes, o que vem primeiro faz diferença. Então, isso daqui, vocês podem imaginar que é um nível de dificuldade acima, porque agora a gente tem uma equação implícita para o T, onde a própria função que aparece aqui é o multiset, que é uma função bastante complicada. Então, de novo, para enfatizar, a gente não está tão preocupado em resolver essa equação, quanto em chegar nas equações. Isso é o primeira etapa da combinatória analítica, é obter as equações. E por aqui, né, a gente já pode ver que as equações às quais a gente chega podem ser bastante complicadas. E é por isso que a gente vai precisar de uma segunda etapa para pensar o que dá para tirar das equações que a gente obteve.